Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 5, e nós vamos ler do versículo de número 1 a 7, seguindo as nossas exposições no livro de sabedoria de Eclesiastes, e chegando a um ponto importante daquilo que o pregador tem a dizer através das suas palavras. Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo de número 1 a 7. Assim diz a palavra: guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez? Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também as muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra. Nós cremos em tudo que aqui está revelado, porque não são palavras aleatórias impressas em papel. Esta é a verdade revelada do teu coração a nós. Pai, ajuda-nos a ouvir o que tem a nos dizer nessa noite, e que os nossos corações estejam abertos para reconhecer como devemos ter consciência ao nos aproximarmos da tua presença, como corpo de Cristo, mas como servos do Senhor. Ajuda-nos a encontrarmos a verdadeira imagem que o Senhor possui diante de nós, e que não nos percamos naquilo que criamos do Senhor, mas que o conheçamos verdadeiramente e de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu quero falar com os irmãos a respeito da cautela da consciência. É preciso ter cautela quando se trata de um assunto que nós conhecemos ou estamos conhecendo. Não é possível que nós permitamos que quaisquer coisas que aconteçam ao nosso redor, por mais atraentes e maravilhosas que sejam, nos ganhem de primeiro momento. Nós precisamos ter cautela com qualquer nova situação, com qualquer novo momento que estamos vivendo, porque nós não reconhecemos até onde aquelas situações podem nos danificar, por exemplo, ou podem tomar o nosso coração de assalto e nos levar para um lugar que nós não imaginávamos. Vou dar um exemplo para você. Eu não sei se você já foi ao zoológico com alguma criança, com seus filhos ou com um sobrinho, não sei. Mas sempre que você chega na parte dos grandes felinos, a criança se agita bem. Porque ela está acostumada a ver nos livrinhos de história, a ver na escola, a ver nos desenhozinhos no YouTube, o leão, o tigre. E quando ela chega na frente daquele ambiente onde está o tigre, onde está o leão, a primeira intenção da criança é querer chamar a atenção do leão e do tigre. Ainda que esteja escrito expressamente em algumas placas ali: não chame a atenção do animal, não bata no vidro, não faça barulho. E você, enquanto pai, não sabe muito bem o que fazer. A criança está ali ensandecida, querendo chamar a atenção do tigre, do leão, para que ele venha para mais perto e você consiga ter algum tipo de interação. Mas é porque a criança não tem consciência dos perigos que estão relacionados a fazer isso. Portanto, ela não tem cautela. Porque a cautela é fruto de uma pré-intenção ou um pré-entendimento a respeito de algo. Nós então, com cautela, falamos: meu filho, minha filha, não pode fazer isso.
Mas se os pais, mesmo tendo consciência, não conseguem permitir que a sua sabedoria haja com cautela, vai vir alguém do zoológico e vai dizer: olha, não pode bater no vidro, não pode chamar a atenção dos grandes animais, porque é perigoso. Portanto, se nós não colocarmos cautela naquilo que nós temos consciência, nós sofreremos os riscos de assumir algo que nós não sabemos lidar. Eu gosto muito do livro Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, e é um livro para todos, não é só para criança. E na verdade eu indico que você leia esse livro enquanto você vive, porque as suas dimensões e percepções de tudo que C.S. Lewis escreveu ali vão mudando. Se você tem crianças pequenas, eu sugiro que você leia com elas também as Crônicas de Nárnia. No final de uma das crônicas, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, acontece algo interessante. Ali, depois de Aslan, o leão redentor, derrotar a feiticeira branca e restaurar a paz de todo aquele reino em Nárnia, as pessoas estão festejando, elas estão se alegrando porque Aslan resolveu o problema e expulsou a feiticeira branca, a maldade daquele lugar. E enquanto elas estão ali festejando, Aslan desaparece. O leão que havia resolvido todas as coisas simplesmente foi embora. Uma daquelas pequenas princesas chamada Lúcia, de repente percebe no alto do castelo lá de Cair Paravel que Aslan havia ido embora. Mas o senhor Castor, certa vez, havia conversado com Lúcia a respeito disso. E ele disse a seguinte frase para Lúcia a respeito de Aslan, o leão salvador. Ele disse o seguinte: ele há de vir e há de ir. Num dia poderão vê-lo, no outro não. É porque Aslan não gosta que o prendam. E naturalmente existem outros países que o preocupam e ele tem de ir para lá. Mas não faz mal. Ele ainda virá outras vezes. O importante é não pressioná-lo, porque como sabem, ele continua sendo selvagem. Aslan não se trata de um leão domesticável. A partir daí, nós sabemos que Aslan, ali naquelas crônicas de Nárnia, tem uma figura tipológica de Cristo. O leão que venceu a morte e salvou aquele povo. Desta maneira, nós não podemos esquecer que este Deus soberano, que se aproxima de nós com tanto amor, continua sendo Deus, como Aslan continua sendo leão. E o leão nunca deixará de ser selvagem. E um leão, por mais que seja bem cuidado, nunca será um animal doméstico, porque ele continua sendo o que ele é. Por isso, nessa noite, eu quero que você entenda que nós não podemos nos aproximar da presença de Deus de qualquer maneira, sem cautela e sem consciência de quem o Senhor é. Assim como ninguém se aproxima de um leão sem cautela, porque sabe que ele pode arrancar a sua vida, não se pode aproximar de Deus sem a cautela da consciência de quem ele verdadeiramente é. E você vai me dizer: ah, pastor Rafael, mas não faz sentido, porque a palavra de Deus diz que aonde o Espírito de Deus está, há liberdade, como se isso fosse um avalizador para que eu fizesse tudo e qualquer coisa na presença de Deus, porque eu sou livre para fazer isso. Não, você não é livre para entrar na jaula de um leão e não temer o que o leão pode fazer. Você pode entrar num aquário de jiboias, orientado por um biólogo, mas ele vai dizer para você exatamente o que você deve fazer. Do contrário, sem a plena consciência de agir com aqueles cuja natureza é irretocável, você irá sofrer as consequências daquilo que você não optou por ter cautela. O que o pregador quer nos dizer nestes versículos que nós lemos aqui é sobre a cautela de quem agora, depois de passar por tudo que nós passamos até aqui nas exposições do capítulo de número 1 ao capítulo de número 4. Após você, com o olhar da graça, entender que a visão do pregador não é assim tão pessimista, mas realista sobre as coisas do mundo, e que no final das contas importa temer a Deus, a partir de então, o pregador agora vai falar para quem, de fato, entende que esta vida é fugaz, vaidade, passageira, e quer temer a Deus, mas não se teme a Deus de qualquer jeito, porque Deus continua sendo Deus.
E a partir do momento que nós perdemos a cautela da consciência de quem Deus é, nós estamos nos expondo aos riscos da vontade de Deus, que age conforme o seu poderoso querer, sem que nós consigamos calcular as consequências. Para isso, então, como já é de costume, eu quero dividir esta perícope em 3 partes. Do versículo de número 1 ao versículo de número 3, o pregador vai orientar qual deve ser a postura da alma de quem se apresenta ao Senhor. Portanto, aqui ele faz uma advertência. O versículo de número 4 e 5, ele vai falar que há um custo, e que este custo para entrar na presença de Deus precisa ser calculado. Portanto, nestes versículos ele vai dizer como se calcula esse custo e qual deve ser a forma prudente de fazer este cálculo. E por fim, no versículo de número 6 e 7, ele vai revelar qual é a plenitude da consciência necessária para que, ao entrar na presença de Deus, sejamos reverentes da forma que Ele é digno de ser, para que nós não sejamos conduzidos pela nossa imaturidade, pela nossa ingenuidade, a um lugar de perigo, simplesmente porque queremos algo de Deus. O pregador começa dizendo, de forma imperativa neste texto, o seguinte: guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Para que o pregador tenha nos trazido até aqui, neste momento, como eu disse anteriormente, você já aprendeu sobre riquezas e a sua frugalidade, você já aprendeu sobre a falsa sabedoria, sobre o trabalho desnecessário, você aprendeu sobre tudo que está debaixo do sol, e que de fato é inútil se não houver propósito em temer a Deus. E portanto o pregador nos traz aqui a um temor que deve nos exigir obediência. Mas obediência não é fazer o que eu quero, obediência é fazer algo que me foi determinado a fazer. Dessa maneira, quem me determina a obediência possui uma estrutura de orientação, concorda? O pai, quando sugere que o filho obedeça, ele vai dar uma ordem explícita: não faça isso, não haja desta maneira. A atenção então que o pregador quer nos chamar nessa noite é que talvez você está me ouvindo aqui durante todas essas últimas semanas e dizendo: Rafael, eu já entendi, e o dinheiro é vão, eu já entendi, o trabalho extenuante não vai me trazer nada e todos vão para o mesmo lugar no final das contas e todos passarão e serão esquecidos. A sabedoria sem temer a Deus é inútil, eu já entendi. Agora me diz o que eu preciso fazer então para alcançar a boa parte de viver na terra, a boa parte que vem da mão de Deus. Não se engane, não é sobre isso que nós estamos falando. Tudo que o pregador vem revelando a respeito da volatilidade da vida que passa como um vapor, não é para você aprender a dançar a música enquanto você está na terra, mas é para que você volte os seus olhos para um Deus poderoso e descubra que temê-lo é um prazer que vai inclusive além da vida. Dessa maneira, temer ao Senhor exige não cumprir certas regras, auto-enganado, como se nós agora tivéssemos sido regenerados por Ele. Não! Temer ao Senhor significa reconhecê-lo como um Deus santo e soberano, sem o qual eu não tenho expectativa alguma na vida. Ainda que eu possa chegar aos lugares mais altos, eu não serei pleno sem a sua graça verdadeira. Por isso, o pregador diz: guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Essas poucas palavras imperativas têm o intuito de dizer que você não precisa se apressar e você não deve se agitar para entrar na presença de Deus ou na comunhão, ou vamos inicialmente falar aqui no culto. Pelo contrário, você deve ser reverente, porque este lugar não é um lugar para sua satisfação, mas é um lugar para onde nós nos reunimos para que Deus seja satisfeito com um povo que entende que existe para temer o seu nome, porque Ele é poderoso, santo e não falha jamais. Dessa maneira ele diz: guarde o seu pé, ou seja, não chegue ofegante, não chegue desesperado, não chegue como se os seus problemas fossem mais importantes do que descansar na presença de Deus e contemplar a sua glória. Não! Guarde os seus pés desesperados e empoeirados do dia a dia. Guarde os seus pés que têm corrido de um lado para o outro para resolver os problemas, achando que não haverá mais perspectiva, chegando aqui e querendo que Deus resolva tudo com um estalo. Guarde os seus pés, porque se você não parou de andar de um lado para o outro de segunda a sábado, esta é a hora.
de você se aquietar e reconhecer que há um Deus soberano. Guarde os seus pés diante dele na casa de Deus. O templo era um lugar onde os judeus se reuniam para fazer sacrifícios no Antigo Testamento. Sacrifícios e prestar adoração. Dessa maneira, ele então chama a atenção para todos os que estão o lendo, o ouvindo, para que a primeira coisa que alguém tenha no coração antes de chegar na casa de Deus não seja outra expectativa, a não ser de que o próprio Deus seja revelado. Chegar-se para ouvir, ele continua dizendo, é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Nessa imperativa ordem do pregador, ele tem um motivo de dar uma advertência. Ele está dizendo então que você deve guardar os seus pés para que você não seja como um tolo que faz sacrifícios. Os sacrifícios eram feitos no templo. Mas esses sacrifícios que eram feitos no templo tinham um objetivo, ou era uma oferta de paz, ou era uma oferta de gratidão, tinha algum objetivo naquela oferta. Mas ele diz, estes sacrifícios daqueles que vêm ao templo apenas para sacrificar, faz deles meros tolos. Porque eles vêm fazer o que lhes é ordenado, mas eles não vêm com a consciência de que eles estão na presença do santo e glorioso Deus. Eles estão querendo adquirir de Deus coisas que eles podem adquirir de qualquer outra pessoa, ou de qualquer outro Deus pagão dos povos que os rodeiam. Deus não existe para nos dar aquilo que nós desejamos, mas para dar aquilo que só Ele pode dar, graça eterna, esperança viva e salvação. Dessa maneira, guarde os seus pés para onde você tem corrido ou fugido, e encontre-se na presença de Deus como quem reconhece que só nas mãos dele há segurança plena de salvação. Porque Deus deve se temer com consciência. Lá em Romanos 12, versículo de número 1, a palavra de Deus vai dizer que os nossos corpos sejam entregues, como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Este é o vosso culto racional. Os vossos corpos sejam o sacrifício para Deus. O que é isso? A sua vida, os seus desejos, a sua fome, o seu anseio. Guarde os seus pés na presença santa de Deus, pois você não está entrando em qualquer lugar, mas aonde o próprio Deus se revela. E a pergunta que eu te faço aqui é uma pergunta retórica, porque eu já sei a resposta. Eu sei que muitos de nós, vamos colocar 99,9% pelo meu próprio senso pessoal, sequer chegamos na igreja com temor e estremecimento do nosso corpo, porque ali é o lugar onde o Deus Santo Criador, encarnado e ressuscitado, irá se revelar. Quantos de nós, quando estamos nos arrumando para vir na igreja, nos sentimos indignos, miseráveis, podres pecadores, porque estamos nos aproximando da presença de um Deus Santo? Poucos de nós. Porque nós não chegamos com cautela, nós chegamos sem consciência de quem Deus é. E se nós não temos consciência de quem Deus é, aquele grande leão para mim é só um gatinho parecido com o do desenho animado que eu estou assistindo. E não é. Deus é Deus, e a sua presença gloriosa não pode ser mensurada pelas nossas necessidades, porque Ele nos atravessa, nos preenche, nos expande, nos impulsiona e nos sustenta. De toda forma, nós não temos chegado à presença de Deus a cada culto com a cautela que exige estar na presença dEle. Porque, pasme você, nós sabemos tudo que Deus faz, mas nós não o conhecemos. E talvez, meu irmão e minha irmã, você seja da igreja há pouco ou há muito tempo, ou talvez você conhece alguém que nem seja, e se você perguntar para essa pessoa quem é Jesus, ela vai dizer para você o que Pedro disse: Jesus é o Filho de Deus. Só que você não vai poder dizer, olha, que coisa maravilhosa, isso não foi você quem disse, mas se foi revelado pelo Espírito, porque saber não importa. A criança sabe que tem um leão ali, mas a sua imaturidade não lhe dá consciência para que ela tenha cautela e temor daquilo que lhe pode acontecer. Se nós não buscarmos o conhecimento de Deus, nós não teremos cautela, e ao não termos cautela, nós sequer teremos passaporte para entrar na presença de Deus. E é por isso que hoje nós temos templos e templos, cheios e cheios, lotados e lotados de pessoas adorando a um Deus que não existe, porque Ele sequer os aceita na sua presença,
porque não há temor diante do sacrifício de Cristo, da miserabilidade dos nossos pecados, para que nós olhemos para esse Deus como o resgatador uno da nossa vida, que nos faz viver para a sua glória, dia após dia. A quem temos adorado? A quem temos nos reunido diante? Não há, portanto, conhecimento, por isso não há cautela. Deste modo, ele então faz esse provérbio que ele repete algumas vezes quando ele faz alguma observação empírica que é de praxe do pregador, como você tem acompanhado aqui ao longo das últimas semanas. Ele faz uma observação e em seguida ele faz um provérbio. O primeiro provérbio que ele nos dá é esse provérbio no estilo melhor que, um provérbio comparativo, que é o que nós acabamos de ler. Chegar-se para ouvir é melhor que oferecer um sacrifício de tolos. Lá no versículo de número 4, nós vamos chegar lá, ele diz que quando você for fazer algum voto, não se demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Deus não se agrada de quem não tem consciência de quem ele é, porque quem não tem consciência de quem ele é, sabe quem ele é, mas se não conhece quem ele verdadeiramente é, está desprezando o conhecimento dele, e ao desprezar o conhecimento de Deus, está desprezando aquilo que ele verdadeiramente deseja que nós sejamos, porque só nós vamos descobrir o que nós devemos ser, quando nós encontrarmos em Deus o sentido da nossa existência. Do contrário, Deus vai curar a minha dor, Deus vai curar a minha enfermidade, Deus vai resolver o meu problema financeiro, Deus vai restaurar o meu casamento, mas o meu casamento continuará sendo o meu Deus. A minha conta bancária continuará sendo o meu Deus. Os meus sonhos particulares continuarão sendo os meus deuses, porque eu não conheci o Senhor a ponto de reverenciá-lo acima dessas coisas que Paulo lá em Filipenses vai dizer: tudo eu considerei lixo por causa da gloriosa revelação de Cristo Jesus. Não, essas coisas ainda vão ter algum valor para nós, porque nós não teremos conhecimento da verdade do nosso Deus. A palavra diz: meu povo perece por falta de conhecimento. A palavra diz: meu povo perece por falta de milagres? Não, porque Deus continua agindo conforme o seu querer. O sol nasce tal como a sombra sobre justos e injustos, sobre crentes e ímpios, porque Deus tem misericórdia de todos. O povo não perece por falta de milagres, porque se faltassem milagres, sequer haveria vida sobre a terra, porque Ele sustenta todas as coisas e nele subsiste tudo que existe. Não! Cada nascer do dia é um milagre. As pessoas perecem porque não conhecem a Deus, e ao não reverenciá-los, estão sendo entregues às suas próprias paixões. Deste modo, são estes que vão chegar no culto e vão considerar o culto ao Senhor, o culto ao Deus verdadeiro, o culto ao Deus único e soberano, o culto monótono. Ai, que culto chato. Ai, que culto inadequado. Ai, que culto cansativo. Meu Deus do céu, não aguento mais. Essa hora não passa. Não, é porque você não quer cultuar, porque você não conhece a Deus. E no momento que você entra na presença de Deus para cultuar com a Santa Igreja, reunida no corpo de Cristo, e diz que este culto está te incomodando, você só pode ser um louco, porque você está entrando na jaula do leão e não tem medo do que possa te acontecer. Não te tem consciência, é óbvio. Essa consciência só vem pela graça de Jesus, quando você reconhece o quão limitado você é, e só vai achar monótona a presença de Deus quem tiver uma vida tão empolgante que não precisa de servir a Deus. Aqueles que têm uma vida tão interessante que Deus nunca vai ser a primeira opção. De fato, aí a presença de Deus vai ser monótona, até que o leão comece a rugir. E aí você vai desesperado pedir por proteção, mas Ele é o leão que protege. E se Ele está rugindo, para onde você vai fugir então? A questão é que você pode fazer uma cama no inferno, ou até mesmo nos portões do céu, e não há um lugar aonde a presença de Deus não está. O que eu quero dizer é que você pode estar dentro ou fora da igreja, tomando banho ou dirigindo no seu carro. Reverencie a presença de Deus. Reverencie a glória de Deus, porque se não fosse pela sua graça, nós sequer estaríamos aqui. Mas o contrário é verdadeiro. O culto, quando é muito monótono e incomoda, não é comparado ao culto que é muito animado e me provoca
as emoções, me provoca a chorar, me provoca a gritar, me provoca a dizer aquilo que nós adoramos dizer, a sermos livres na presença de Deus. Não estou condenando as emoções. Deus fala à mente e ao coração ao mesmo tempo. Nós nos emocionamos quando ouvimos a palavra e louvamos, mas a grande questão é que nós estamos vindo ao culto não para reverenciar o Senhor, mas para nos emocionarmos com aquilo que fala sobre Ele, mas que na verdade está nos colocando no centro daquilo que deve ser o Senhor. E quando nós achamos que este culto então é o culto mais adequado, nós nos perdemos dentro de nós mesmos, porque na verdade nós nos tornamos o centro de algo que não é para ser nosso. Ele diz que melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, e este é o sacrifício de tolos, aqueles que oferecem um sacrifício para Deus, aqueles que querem jogar uma carne para o leão achando que vão agradá-lo, aqueles que querem chegar na hora no culto, que querem ofertar, que querem dizimar, que querem participar, querem fazer tudo na igreja, achando que esse é o máximo que ele pode fazer para Deus, porque ele também tem umas pendênciazinhas, né? Aí se ele fizer isso para Deus, Deus faz também para ele, aí a gente fica kit. Na verdade este é o tolo, este é o sacrifício tolo. A pessoa se programa para não perder um culto. A pessoa ora no café da manhã, no almoço e no jantar. Sacrifício tolo. Porque Deus não quer o seu sacrifício. Ele quer que você enxergue que a obra de Cristo, essa sim, é suficiente e poderosa para nos fazer acessar a presença de Deus com cautela. A cautela de reconhecermos as nossas limitações e dizermos: Pai bendito e soberano, perdoa-me os meus pecados e a minha ignomínia. Em Cristo Jesus, dá-me nova vida e novo vigor, e eu te servirei para sempre. Mas aqueles que fazem falsos sacrifícios, ou sacrifícios de tolos, são aqueles que a palavra vai dizer através do pregador, que fazem o mal sem se dar conta. Sabe por quê? Ele não tem compromisso ou cautela diante do Senhor. Você acha que ele vai ter cautela para pecar? Não, ele está no culto todo domingo, ele oferta, ele é dizimista, ele é generoso. Ele está sempre participando de todas as campanhas que a igreja favorece, mas no coração dele, ele sequer reflete: devo eu estar procurando ser mais santo diante do Senhor? Devo eu procurar ser um esposo e um pai que agrada ao Senhor? Devo eu ser alguém que testemunha da sua vontade no meu trabalho todos? Não, isso não passa pela cabeça dele. É estes que a palavra diz que fazem o mal sem se dar conta, porque eles não se preocupam em ser bons, eles acham que o sacrifício deles é suficiente, e no momento que eu acho que alguma coisa que eu faço para Deus é suficiente, eu estou dizendo que a cruz do Calvário foi inútil. Jesus morreu e não precisava, porque o que eu faço já vale para eu nem me preocupar comigo mesmo. Não, isso não é ter consciência, isso é não ser cauteloso, isso é estar arriscando cair nas mãos do Senhor, e não sou eu que digo. Mas a palavra diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Terrível porque é assombroso, tanto para o bem, tanto para o mal. Depende de aonde os seus pés estão firmados quando você entra na casa de Deus. Deste modo, o pregador está nos chamando para sermos reverentes diante do Senhor. Nós temos dois exemplos de reverência nas Escrituras que podem ser um excelente contraste para nós nessa noite. Nós temos a situação de Moisés, quando o Senhor fala com Moisés naquela sarça ardente, e ele é reverente a ponto de guardar os seus pés na presença de Deus. O que a palavra diz? Que ele está se aproximando da presença de Deus, e o anjo que está na sarça dá uma orientação para ele. Qual, pois, é a orientação? Tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar onde você pisa é santo. Ele foi reverente, ele tirou as sandálias dele, entrou no lugar que ele estava pisando de santidade e se prostrou diante daquela revelação. Nós temos um outro exemplo de reverência também sacrificial, porém essa como de um tolo que faz o mal sem se dar conta, porque quem não se dá conta do mal não se preocupa em fazer o mal e nem acha que o que faz é mal, afinal a sua própria moral é a sua própria régua. Quem ele está enganando? Caim. O Senhor então chamou Caim e Abel para que eles entregassem a primícia daquilo que eles produziram, tanto para a carne, os cordeiros, quanto para os vegetais, o plantio. E há quem diga que Caim pegou as piores frutas, não é? Alguns filmes e reproduções a respeito de Caim sempre mostram Caim pegando cestos de frutas podres. A palavra não fala isso. E muito provavelmente não aconteceu isso. Caim pegou os melhores frutos, os melhores produtos da terra. Porque de fato,
Ele estava fazendo um sacrifício que ele achou que poderia enganar a Deus, porque ele não conhecia Deus. Ele estava com o coração cheio de maldade contra o seu irmão, mas ainda assim, ele foi reverente. Quero, portanto, dizer para você que a advertência que o pregador nos faz aqui, ao nos aproximarmos da casa de Deus, não é que você entenda o que você não deve fazer, porque o Rafael está dizendo aqui todos os cultos como eu devo ser ou como eu não devo ser. Não. Aquilo que te coloca limites no que você não deve fazer, e aquilo que tira suas bordas para como você deve servir, não deve falar a respeito apenas do seu comportamento, mas a respeito da vontade de um Deus soberano que se faz conhecido a quem o busca de todo o coração. Se você ama as ordens de Deus, simplesmente porque sabe que elas são boas e vão te impedir de tropeçar lá fora, mas não ama o Senhor como quem sendo aquele que te resgatou e te dá esperança e vida, então nada feito, qualquer coisa que você fizer será tolice, e essa tolice não vai fazer de você sábio para a salvação. Lá em 2 Timóteo a palavra vai dizer que as Escrituras, portanto, têm as letras sagradas para que nós nos tornemos sábios para a salvação. Ele continua dizendo, e que a sua boca não se precipite, versículo 2, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Não chegue na igreja já se assentando e fazendo as orações que você não conseguiu fazer durante a semana, afinal você não teve tempo, não é? Você estava trabalhando muito, a cabeça estava cheia. Mas aqui eu vim relaxar. Não, aqui eu não vim relaxar. Aqui eu vim trazer todo o vigor que ainda há na minha alma para entregar em louvor e adoração ao Deus que me sustentou numa semana tão turbulenta, para que Ele continue sendo glorificado na minha vida. Este é o propósito de estarmos aqui. Deste modo, não se precipite, nem apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Então, novamente, o pregador aqui faz uma ordem imperativa, como ele fez no versículo de número 1, e agora ele vai fazer um provérbio. Só que este provérbio que vem em seguida é um provérbio de antítese, ou seja, é um provérbio em que ele faz uma comparação positiva com uma comparação negativa. E por que ele faz isso? Nós vamos entender. Ele diz, não se precipite e nem apresse o seu coração, aí aqui vem o provérbio, porque Deus está nos céus e você aqui na terra, portanto, sejam poucas as suas palavras. Nós só conseguiremos nos aquietar diante de Deus quando nós tivermos consciência de quem Deus é. Porque quando Deus se revelar a nós, tamanho será o assombro da sua presença, que sustenta a nossa alma na verdade que nos é revelada, que ao estar em um lugar de culto, não vai haver muitas palavras. Pelo contrário, na presença de Deus falta-nos a palavra. Porque se nós estamos nos aproximando da sua presença para contemplar a sua grandeza, quem era o ser humano que pode definir o Senhor? Quem é o ser humano que pode cantar as mais belas canções e dizer exatamente qual é o ser de Deus? Nenhum de nós. Nenhum de nós conseguiremos expressar perfeitamente a beleza do conhecimento de Deus. Por isso, quem se aproxima com temor da presença de Deus, não enche o seu coração de palavras, mas se cala diante da gloriosa presença dEle, para que seja restaurado em o seu lugar de culto e assim o adorar. E a pergunta que eu faço para você agora é, como você enxerga Deus? Quem é Deus para você? E a forma como você enxerga Deus é de fato quem Ele é? Vou te ajudar a responder essas duas primeiras perguntas, voltando um pouquinho para que você entenda que nós nos aproximamos de Deus através de um lugar de culto, que é a sua presença, onde nós devíamos, ou pelo menos deveríamos, nos aproximar com a intenção de adorá-lo. Mas ora, se nós nos aproximamos da presença de Deus e julgamos que a presença de Deus em um culto é um lugar monótono, ou é um lugar em que eu vou todo domingo, então não me gera tanta expectativa, bem, Rafael, eu tenho que ir, não é mesmo? Afinal, eu sou cristão, eu sou religioso, eu meio que tenho que ir. Eu meio que é meu compromisso. Não tem como ter tanta expectativa. Eu já sei que nós vamos levantar, cantar, sentar, ler o credo, a confissão, depois cantar, orar novamente, ouvir a mensagem. É meio que tenho que ir, é isso mesmo. Então você confirma que de fato você está vindo regularmente, periodicamente, sem expectativa, para um culto, porque se tornou uma obrigação e uma rotina para você, não é mesmo? E se isso se tornou uma rotina para você, toda rotina é monotonia. E se um culto na presença de Deus, como nós falamos, é monotonia, então aqui está a resposta de quem é Deus para você. Se o culto prestado a um Deus é regular e periódico e de certa forma uma rotina monótona, Deus para você é um ser inofensivo. Porque se a presença dele é monótona, não há nada nele que me desafie.
Não há nada nele que me constranja. Não há nada nele que me gere expectativa ou temor. Portanto, o Deus que eu digo conhecer é um Deus inofensivo. E o Deus das Escrituras não é um Deus inofensivo. Ele é um Deus intolerante com o pecado. Ele é um Deus que sobrepujou a morte. Ele é um Deus que destitui governos pela sua palavra. O nosso Deus tem a voracidade de um leão. Ele tem a vida plena de toda a glória em si mesmo. E se eu não reconheço o Senhor, eu não o temerei. E se eu não o temer, eu não o obedecerei. E aqueles que não o obedecem têm um lugar reservado no seu próprio caminho. E o destino está sendo determinado por si mesmo. Segunda pergunta para você: como que você enxerga o mundo? E a forma que você enxerga o mundo é o que de fato o mundo é? Bom, então vou fazer algumas outras perguntas, como acabei de fazer, para que a gente responda essa. Como você enxerga o mundo de fato? Será que o mundo para você é um lugar de conquistar as coisas? Será que o mundo para você é um lugar de tentar ser feliz, apesar de toda a maldade, de toda a injustiça e de toda a opressão, como o pregador nos ensinou nos capítulos anteriores, no capítulo número 4? O que é o mundo para você? É um lugar de ser feliz? É um lugar de alcançar sonhos e metas? O que é este mundo para você? Bom, se este mundo para você compreende algumas dessas coisas que te geram expectativas tão importantes, diferentes das expectativas de um culto prestado ao Senhor, que é monótono, mas no mundo você tem que matar um leão por dia, senão você não consegue vencer, então você está dizendo que a presença de Deus é inútil, e que o mundo é mais precioso do que a presença de Deus, e que a realidade desse mundo é mais puxante no seu coração do que o desejo de estar na realidade de Deus. Afinal de contas, a presença de Deus é que vai se alastrar, como o Éden deveria ter sido alastrado pelo mundo, mas o homem pecou. Mas aquele que não ama a presença de Deus vai mesmo querer viver em uma terra onde a sua presença dominará todos os cantos? Eu acredito que não. Porque nós temos considerado o mundo um lugar de conquistas, quando na verdade a única conquista que vale a pena neste mundo, Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Ele conquistou do mundo a morte, a limitação e as trevas, para si mesmo ter o poder e ser reposicionado como Rei de todo o cosmos, Cristo Jesus. Dessa maneira, é por isso que nós devemos nos calar quando nos aproximamos da presença de Deus. Quando chegamos num culto, quando vamos ter o nosso momento de oração, ou quando nos reunimos em família ao redor da mesa, não sei se você faz isso, para cultuar ao Senhor dentro de casa. Sabe por quê? Porque aquele que tem consciência da presença de Deus tem cautela diante dele, porque sabe que este mundo passará, mas em breve está se aproximando o reino do Senhor e de seu Cristo, e é com ele que nós reinaremos. Duas coisas se observam aqui a respeito, então, das poucas palavras que devemos ter diante do Senhor quando entrarmos na presença dele. Primeiro, o tamanho do seu discurso, isso é, quantas palavras você usa, a montoeira de argumentos que você tem para falar com Deus. As suas murmurações vão revelar uma coisa sobre você: se você ama o Egito ou se você ama o lugar de Deus. Porque se você ama o lugar de Deus, a sua mente está voltada para a manifestação da sua presença, mas se na presença de Deus os seus argumentos se amontoam, as suas murmurações, os seus pedidos enchem a sala, enchem o culto de tanta reclamação e reivindicação que você tem para fazer, então na verdade a sua mente não está na presença de Deus. O seu corpo está, mas a sua mente está no Egito. Eu quero carne, eu quero vinho, lá eu tinha isso, lá eu tinha aquilo, eu quero aquilo, mas Deus está no meio do arraial do seu povo no deserto. Você não tem consciência do que Deus fez, e é aí que nós ficamos insensíveis, porque as nossas palavras são tão efusivas, as nossas palavras são tão preponderantes, que Deus pode fazer você passar pelo Mar Vermelho, Deus pode fazer a sua roupa crescer no corpo, você não vai dar conta de nada disso, porque não é um milagre que nos faz conhecer o Senhor, é a sua gloriosa presença e o arrependimento da nossa inutilidade pecaminosa diante dele, que nos faz olhar para ele como um Deus santo, poderoso e necessário para a minha vida. É assim que nós nos perdemos nas nossas muitas palavras e sacrificamos sem temor. E este sacrifício de fazer tudo para Deus, entre aspas, mas na verdade pensando apenas em mim, é abominável para Deus. Deus chama isso de tolice. Por isso, a palavra vai dizer: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque quem obedece
sabe que, sendo pecador, jamais obedeceria a Deus. A nossa alma está em litígio com o Espírito de Deus. Só obedece a Deus aquele que abre o seu coração para a obra regenerativa de Cristo e diz: eu não quero mais nada a não ser obedecer o Senhor. Sabe por quê? Este coração foi aberto para obedecer, não porque dos meus sacrifícios semanais e culticos toda semana, mas porque eu compreendi que o próprio Deus olhou para mim, se manifestou em Cristo e se sacrificou numa obra perfeita. Através dela, então, eu posso me aproximar de Deus e obedecê-lo em amor. Segunda coisa, além das muitas palavras que revelam quem na verdade nós amamos mais, ou o Egito, ou a presença de Deus, quando nós falamos muito, isso revela outra coisa a respeito de nós. Quando nós fazemos muitas orações desesperadas e repetições e muitas demandas para Deus, e todas elas são do mundo, ninguém fica o dia todo falando: Senhor, me dá dons espirituais, eu quero ser usado para a sua igreja, leva-me para as nações. Não, isso aí é uma oração que você faz um dia, numa conferência, num congresso que for, depois não faz nunca mais. A oração do dia a dia é tudo sobre o mundo e nada sobre Deus. Essas muitas orações que vão enchendo o nosso coração e perturbando a nossa alma, revela mais uma coisa sobre nós, em como nós enxergamos a Deus. Porque se eu chego na presença de Deus e as minhas palavras não são retiradas por conta da minha maravilhamento diante dele, eu estou dizendo uma coisa: Deus para mim é o meu responsável legal. Deus existe para resolver as minhas questões pessoais. Afinal, Deus é meu Pai. Se Deus é meu Pai, Ele é o meu responsável no mundo, então eu vou dizer tudo que eu preciso e Ele tem que resolver. Nesse momento, no seu muito falar, você está dizendo: Deus é meu responsável legal, mas Ele não é o Deus soberano que merece toda a honra, todo louvor e toda adoração. Logo, Deus existe para me responder, me satisfazer neste mundo que Ele deseja restaurar. Você quer mesmo respostas de Deus em um mundo decadente, decaído, que nós estamos vendo nas últimas semanas aqui, que foram de tamanho impressionamento para o pregador? Você quer mesmo que Deus faça algo neste mundo por você? Este mundo que carece da glória de Deus. Deus é tudo para você menos verdadeiro Deus. E isso revela que nós temos dito que amamos ao Senhor, mas na verdade nós amamos o Senhor em nome do amor que nós temos pelas coisas do mundo. E a prova da nossa tolice, da nossa ignorância, é essa falta de reverência diante de Deus e do seu lugar de culto. Hoje eu não vou na igreja não. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu estou cansado. Porque eu tenho compromissos. Hoje eu não vou salvar fulano não. Por quê? Porque eu não quero. E é interessante observar que se Deus falasse isso, Ele ainda assim mereceria ser digno de todo louvor e de toda adoração. Porque o querer dele é perfeito, não é como o meu. Ainda que Deus olhasse para mim e falasse: hoje eu não quero também te salvar. Mesmo sem querer, eu deveria vir e agradecê-lo por Ele sequer dirigir a palavra a mim. Mas nós não. Nós não temos reverência de culto ao Senhor. Nós não queremos ser igreja. Nós não queremos amar os irmãos. Nós não queremos amar uns aos outros. Não queremos desenvolver relacionamentos. Nós não queremos ser comunidade. A gente só quer estar aqui no domingo, ouvir uma mensagem legal, que não me confronta, mas me conforta, me dá força e vigor para a semana. Aí depois eu vou embora e vivo a minha vida. Mas esse é o seu plano, não é o de Cristo. Efésios 5:25, Cristo se entregou pela sua igreja. Portanto, é nesta comunhão que nós nos ajuntamos para prestar culto, com essas pessoas que nos afiamos em fé, e juntos uns aos outros que nos suportamos e sustentamos para o dia em que veremos face a face o nosso Salvador. Ou reverenciamos a Deus naquilo que Ele nos ordena reverenciar, ou então as nossas muitas palavras estarão nos revelando um Deus que não existe, e você vai perder uma vida inteira enquanto busca conhecê-lo. Salmo 115:1, a palavra vai dizer: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas toda a glória seja dada ao Senhor, porque o meu Deus está no céu e faz tudo como Ele quer. Este é o Deus soberano. E ele deixa muito claro neste provérbio: porque Deus está nos céus e você aqui na terra, portanto sejam poucas as suas palavras. Aqui ele está querendo deixar claro uma coisa: há uma distância entre nós e Deus. Ora,
Mas Rafael, como assim? Há uma distância entre nós e Deus. Jesus não reduziu essa distância, Ele não está falando de uma distância de relacionamento, Ele está falando de uma distância de dimensionamento. Nós continuamos sendo humanos, ainda que confessemos a Cristo com o nosso coração, existem resquícios do pecado que tentam nos dominar todo dia, porque essa obra só será completada no dia da manifestação de Cristo. Portanto, Ele está querendo dizer, Deus está no céu e você está na terra, fica quietinho, ei, para de falar demais, você está no pior lugar que alguém pode estar, na terra. Mas Ele diz, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os proteja do mal. Portanto, quais devem ser as nossas palavras? Aquelas que nós necessitamos para viver. Proteja-nos do mal, sustenta-nos em Cristo e dá-nos a esperança da glória de Deus. Lá em Mateus 6, versículos 7, 8 e 9, Jesus vai dizer o seguinte: orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Preste atenção. Em Cristo nós somos confirmados com o que o pregador aqui está dizendo. Pai nosso que está no céu, o Deus verdadeiro, luz de luz, aquele em quem não há sombra de variação alguma, aquele de quem se provém todas as coisas que são boas, Ele está no céu. Pai nosso que está no céu, portanto, eu estou na terra. O meu clamor a Deus não deve ser sobre coisas que tentam me distrair da sua presença, mas que me aproximam da consciência de quem Ele é. Um Deus santo, soberano e todo-poderoso que me permite acessar a sua presença aqui na terra por meio de Cristo Jesus. E o próprio Pai Nosso vai nos orientar a não fazer muitos pedidos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então por que as nossas orações são tão imensas e tão grandiosas quando nós estamos dentro do templo? Como se a presença de Deus fosse menor do que as nossas necessidades, porque nós não o conhecemos. E nós precisamos entender primeiro quem nós somos, para que na nossa humilhação sejamos libertos do nosso cinismo, porque nós somos cínicos. Nós nos reunimos na igreja para adorar a Deus e o nosso coração está como o coração de Caim. Nós odiamos o nosso irmão, nós nos julgamos ter razão em coisas na nossa vida, na nossa família. Nós somos arrogantes, nós somos gananciosos, nós somos avarentos e ainda queremos que Deus seja bom. Nós somos cínicos, queremos tudo de Deus, mas não queremos apenas o próprio Deus, mas Ele está buscando quem o adore de todo o coração, e que seja em espírito e em verdade, seja portanto o Senhor, o nosso Pai eterno. Versículo de número 3: porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. É neste muito falar que você começa a se preocupar. Você começa a colocar para fora aquilo que está no seu coração, e você começa a dar uma dimensão na ansiedade que você tem de coisas que sequer são verdadeiras, de coisas que sequer são necessárias. Você fala e aquilo só te preocupa mais, e quanto mais você fala, mais preocupado você fica. Portanto, quando as coisas da vida começam a se acumular na nossa mente, no nosso coração e na nossa boca, eu estou tirando o espaço de Deus estar no controle da situação, porque é como se eu estivesse contando para Deus o que Ele já sabe. Antes que chegue à minha boca, eu sei do que vocês precisam. Então apenas se reverencie a mim na presença que eu me coloco diante de você. É como se nós estivéssemos puxando Deus do céu e colocando Ele aqui embaixo de novo, para que Ele faça de novo o que Ele fez quando Ele andou na terra. Não, o que Ele fez aqui já está completado. Ele nos dá acesso a essa presença. Portanto, tenhamos reverência diante dEle, confiemos que Ele está controlando os nossos passos conforme a sua vontade. As nossas orações desrespeitam a presença deste Rei Criador com as nossas frugalidades. Ele sabe de todas as coisas que nós precisamos. Mas e você? Você sabe? Você conhece Deus verdadeiramente? Ou só do que você ouviu falar? E aqui ele faz uma sequência muito lógica. As preocupações geram desespero. O desespero aguça o nosso instinto de sobrevivência. Porque no desespero, ou você morre, ou você foge. Ou você luta, ou você foge. Não é isso? Então, no desespero, você vai traçar uma rota, que é o que nós chamamos de sonhos, planos,
projetos. Nós sempre temos um sonho, porque nós nunca queremos ser consumidos pelo desespero. Nas muitas preocupações vêm os sonhos e projetos, e tudo isso a palavra chama, através do pregador, de tolice. Lá na frente, no versículo de número 14 do capítulo de número 10, ele vai dizer: o tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? Na verdade, nós estamos colocando diante de Deus os nossos sonhos, que são frutos do desespero, das muitas preocupações e das muitas palavras que colocamos diante dele. Se nós estivéssemos apenas confiando na graça revelada de Deus, repousando e descansando nele, talvez ele estaria colocando os nossos pés no caminho que ele determinou, e estes seriam os melhores sonhos que nós poderíamos viver. Se nós pedíssemos, receberíamos, mas nós estamos cegos, sacrificando e sendo maus. Portanto, agora ele segue, após essa consciência e advertência a respeito de como nos portarmos diante de Deus, a respeito de como deve ser calculado o custo, porque há um custo em se reverenciar o Senhor e se colocar diante da sua presença. Versículo de número 4. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. O que é um voto? O voto é um compromisso consciente, verbalizado. Isso é um voto. Ana fez um voto diante do Senhor. Ela queria ter um filho, e ela falou: se o Senhor me der um filho, este filho será entregue como sacerdote do teu templo por toda a vida. Ela fez um voto e cumpriu o seu voto. A questão é que o voto, ele é um compromisso. O que é avaliado no voto é o voto. Seja você tolo ou seja você sábio, porque até o tolo sabe que o voto é um compromisso. Não tem como o tolo dizer: eu não sabia, então por que fez o voto? Sabe que voto é compromisso e fez. Então, na questão do voto, não é a intenção, é o voto. Porque o voto é feito com quem sabe que aquele voto que ele está fazendo é um compromisso. Então Deus não julga se é tolo ou se é sábio, ele julga o voto, porque todos sabem a que se propõe um voto. E ele não se agrada de tolos. A palavra vai dizer lá em Romanos, capítulo de número 1, do versículo de número 20 a 23, o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Deus está revelado em tudo que foi criado, de modo que o ser humano é indesculpável. Ele segue dizendo: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, porque abandonaram o conhecimento de Deus, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Se para os ímpios já não há desculpas, como diz a palavra, quanto mais para nós que dizemos conhecer a graça de Deus e não temos reverenciado o Senhor como Ele deve ser reverenciado. O pregador então aqui está reafirmando a legitimidade de Deus se desagradar do voto de quem é tolo, porque desde que o homem pecou, a palavra de Deus diz: vocês serão expulsos do jardim, e como eu prometi, vocês morrerão. Mas o Senhor não levou eles para a morte direta. O Senhor permitiu que a maldição fosse atenuada sobre a vida deles. Olha, você vai parir, só que você vai parir com mais dor. Mas ele também ali, naquele sofrimento imposto ao homem, olha, você vai agora ter que comer do sofrimento de plantar e de colher. Mas ali no Gênesis 3, a partir do versículo de número 8, ele também deu a alternativa para que o homem conhecesse a ele. Ele diz bem assim: porém inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Não é isso que ele diz? E nessa inimizade vai chegar o dia onde a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente e a serpente vai picar o seu calcanhar. Ali
no começo, mesmo tendo pecado, Deus já havia feito a promessa da salvação. Não reconhece o Senhor como soberano àquele que quer rejeitar a sua presença. O tolo se esquiva da verdade porque ele não possui plena capacidade de compreender. Ele compreende superficialmente, tudo para ele são ordens pesadas demais. Ai, o pastor está chato, ai, o pastor está me perseguindo, ai, o pastor quer isso, quer aquilo, tudo para ele é uma ordem. Tudo para ele é uma exigência. Ele não entende que tudo isso são símbolos, placas, sinalizadoras para a presença de Deus, para que ele não se afaste e para que ele não sacrifique como um tolo e seja reprovado diante do Senhor. Nós precisamos enxergar o mundo inteiro como parte do plano de Deus. O mundo já não é mais o mesmo depois do pecado, mas Deus é. E mesmo assim, o seu reino se sustenta em oposição ao pecado, para que na sua presença, pela sua graça, nós nos sujeitemos a Ele e tenhamos esta esperança. Cristo então se revela para consumar todas as coisas e nos trazer consciência em vez de tolice. Deus se tornou homem, Deus foi revelado, Ele é a sabedoria de Deus. Cultuemos ao Senhor em nome de Jesus e na sua presença encontremos alegria. É a obra de Cristo que é o maior dos sacrifícios e mais poderoso para nos salvar de todas as nossas impenitências. Não são os meus votos intempestivos, não é o que eu prometo para Deus, isso não tem poder. Ele diz: cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto. Ele faz mais um provérbio de melhor que. Melhor é não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi um descuido. A verdade, o mistério da fé já está revelado em Cristo. Cultue com consciência, reverencie a Deus, se aproxime do templo como aquele que foi salvo pelo Deus soberano em misericórdia. Lá em Mateus 23, a palavra vai dizer, quando o Senhor está falando aos fariseus a respeito de juramentos, aquele que jura pelo templo está jurando por coisas passageiras, aquele que jura pelo altar está jurando pelo próprio altar. Que poder há nessas coisas? Então, que poder há no nosso voto? Quando você faz um voto com Deus, você está fazendo um voto pela sua própria fidelidade. Você não consegue ser fiel em coisas pequenas, você vai ser fiel a um Deus que é santo e irretocável na sua santidade. Então não faça votos sabendo que você não conseguirá cumpri-los. Coloque-se diante do Senhor como aquele que cumpriu a sua obra na cruz, e este é o maior compromisso que nos foi dado. Já em Mateus 5, de 33 a 37, Jesus vai dizer: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não façam juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo algum, Jesus disse, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja uma, sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. O que Jesus estava dizendo? Não jure por nada. Eu juro pelos meus filhos. Eu juro pela minha família. Eu juro pela minha vidinha. Eu caio durinho aqui. Eu juro pelo meu trabalho. Não jure por nada. Tudo é de Deus. Tudo é dele. Tudo está debaixo do controle dele. Se você jurar por algo, aquilo que você não tem controle para realizar, mas que Deus tem poder para controlar, você está jurando por algo que não conseguirá resolver depois. Então não jure por nada. Se você teme ao Senhor, a sua palavra seja sim, sim, não, não. Não fique dando explicações para Deus, não fique dando explicações para si mesmo, se auto-enganando, dizendo que está fazendo de tudo para se manter fiel. Não! Ou você ama o Senhor, ou você ama o mundo. Ou você é reverente ao Deus Todo-Poderoso, ou você é autocentrado. Escolhei hoje a quem sirvais. Ponto final. Dessa maneira que nós entendemos que nós continuamos fazendo votos. Nós fazemos votos de casamento, nós fazemos votos no batismo, nós renovamos os nossos votos com as pessoas que nós amamos, votos para o diaconato, para o presbitério, nós fazemos votos cantando. Mas há consciência nos votos que nós fazemos? Será? Porque é muito fácil chegar aqui no altar e falar: eu vou te amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Você está fazendo uma pessoa imperfeita fazer um voto com outra pessoa imperfeita? Você acha que esse voto vale alguma coisa? Mas se você entender que o que une duas pessoas em um casamento santo e fiel, que representam a glória de Deus, é o voto de quem se compromissa com Cristo, porque entende que Ele tem uma obra perfeita que sustentará um homem e uma mulher para a santidade dele enquanto viverem na terra, aí sim, o seu voto está sendo cumprido em Cristo, e não um pelo outro ou um com o outro. Mas o voto que se faz com Deus, ele repousa na fidelidade de Deus para que se mantenha até o fim. Deste modo,
Será que nós estamos fazendo votos com consciência? O parâmetro é sempre o voto. Por isso, tenha consciência da presença de Deus. E Jesus, lá em Lucas 14, então, ele vai deixar mais claro como se calcula o custo de segui-lo e de reverenciá-lo na nossa vida e na sua presença. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, preste atenção, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir a construção? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos se virem e zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O que o Senhor está dizendo é: a obra dele é perfeita, e não depende de você para que isso seja real. A questão é que, se você quiser usufruir dessa obra, não há comunhão de Deus com os interesses desta terra. Ainda que nesta terra Deus se valha das coisas que aqui existam para se mostrar santo e poderoso na nossa vida, em curas, em bênçãos, em prosperidade, sim, ainda que isso possa acontecer, este não deve ser o anseio do nosso coração, porque nesta jornada com Deus é muito mais sobre perder aquilo que o mundo dá e ganhar o que a graça dele nos dá em Cristo, do que o contrário. Deste modo, calcule bem antes de entrar na presença de Deus, porque se você entrar na presença de Deus e fizer um voto, Deus exigirá o que você colocou diante do altar. Nada será dispensado diante do Senhor. Deste modo, você não pode ser enganado e chegar em um culto maravilhoso e encontrar um pastor falando: Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. Meu irmão, eu sequer te conheço. Eu nem sei quem você é direito, já vou falando que Deus vai te abençoar. Talvez o que você precise antes de uma bênção é de um confronto de pecado, para que você, humilhado diante de Cristo, receba a glória da salvação. O resto é lixo. Você vai para o caixão, você vai para o túmulo, e tudo que você conquistou, sejam de memórias ou sejam de bens, não te garantem 1 centímetro mais perto da porta da eternidade. E se para você viver é tão maravilhoso, por que você não desejaria viver eternamente num mundo onde a justiça reinará plenamente? Só há uma opção: reverencie a presença de Deus, tema o Senhor, viva com modéstia, creia em Jesus Cristo e encontre a paz eterna em viver para a glória de Deus. O caminho está revelado, o mistério está posto. O que temos feito da nossa vida? Por que não nos enchemos de expectativa para estar aqui no domingo pela manhã e à noite, como quem celebra um Deus verdadeiro e vivo, que nos arrancou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor? Como ele diz: não consinta que a sua boca te leve a pecar, mas nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido: ops, pastor, fiz um voto e não estava muito bem da cabeça. Não. Assuma os seus interesses. Arrependa-se do voto que você fez. E coloque-se diante do Senhor como uma pessoa cínica e vaidosa, que agora reconhece que precisa do perdão de Cristo e seja restaurado pela sua graça, para que na presença dele finalmente você encontre a plenitude que tanto está procurando. Se você vem ao lugar de culto trazido por conta dos seus problemas, está tudo bem, não tem problema. Se são as suas angústias que te trazem para este lugar, para esta casa, ou te levam para um lugar de oração, não tem problema. Mas no momento que você for apresentado ao Rei glorioso, majestoso sobre toda a terra, que você reconheça a sua pequenez e que os seus problemas não são nada diante da glória de um Deus que habita no coração de quem nele crê. E então perceba que, se o poder de Deus habita em nós, o que poderá ser contra nós, se nós avançarmos na autoridade do Espírito, para que Ele nos conduza em segurança e liberdade? Salmo 46:10. Aquietem-se e saibam que eu sou
Deus, eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado entre a terra. Se as suas aflições te trouxeram, não serão elas que te manterão, mas a forte mão do Senhor. Portanto, ao entrar na presença de Deus, não fale, ouça a voz de Deus. Para que irritar o Senhor dos céus? Ele é justo. Para que fazer com que Deus desfaça tudo que nós construímos sem a sua obediência? Sem darmos a Ele obediência? Nós juramos fidelidade no casamento, mas sem sequer reverenciar o Senhor. Você acha mesmo que terá um casamento feliz? Você acha mesmo que porque o seu cônjuge é uma pessoa muito boa, nossa, Rafael, você tem que ver, a pessoa ali é bom para dar um coco. Você acha? Eu só conheço uma pessoa que não muda ao longo do tempo: Deus. Porque se Deus mudasse, Ele já teria destruído essa terra com um estalar de dedos. Porque o homem continua mudando todos os dias de opinião, de roupa, de gênero, de tudo. O ser humano está mudando. Por que o ser humano muda? Porque ele não reverencia a presença de Deus. Porque se ele olhasse para um Deus constante, Deus diria para ele quem ele é, e ele seria aquela pessoa pela graça de Deus até o dia da sua plena restauração. Mas nós não. Um dia eu estou louro, um dia eu estou assim, um dia eu estou assado. Não estou dizendo que é errado não, viu, meu irmão, minha irmã, né? Quer estar louro, não estou dizendo isso não. Só estou te dizendo que a gente muda de forma, de identidade, de opinião, de gosto muito fácil. Porque não tem a presença de Deus para dar ordem para a nossa vida. A nossa vida é como a terra sem forma e vazia. E ainda falta que o Espírito que se move sobre o vazio diga: haja luz aqui, separe-se água da terra aqui, que aqui haja vida, que aqui haja graça, que aqui haja paz e que aqui haja reverência a Deus, e que nesse jardim o Senhor seja exaltado. O que nos falta é conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido nas nossas vidas. Do contrário, todo esforço será inútil. Não diga ao mensageiro que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que Ele destrua o que você fez? Não, arrependa-se diante de Deus, reverencie. E o último versículo diz: porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Cuidado com as muitas palavras, elas revelam o seu coração. Nas muitas palavras há vaidade, há desejos egoístas. Mas Deus não te salvou para você ser o bibelô salvo, alecrim dourado de Deus, não. Deus te salvou e te plantou numa grande seara de filhos, para que todos juntos, ao entrarmos na sua presença, o adoremos em espírito e em verdade. Todo o resto perde o valor. E tudo aquilo que nos for necessário para prosseguir em virtude e graça, Ele sustentará. Aí sim, a nossa família será alcançada pelo Evangelho. Aí sim, o nosso casamento verá a luz da glória de Deus. Aí sim, os nossos filhos reconhecerão o Senhor como seu Salvador. Quando você aprender a reverenciar Deus como Ele é, e não a usá-lo como um guru nos momentos de maiores aflições. Mas quando Deus for Deus na sua vida, não existem barreiras que impeçam que o Senhor cumpra todo o seu querer. Maria disse ao Senhor então, portanto, ela disse ao anjo: como acontecerá isso? Como eu, sendo virgem, darei luz ao Filho de Deus? E o anjo falou: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas palavras. Ali Maria conheceu o Deus de seus pais, só que agora pessoalmente. O Deus verdadeiro lhe deu a confiança de que ela era apenas uma serva. E ao se humilhar, Deus faria tudo o que ela jamais imaginou que poderia acontecer. Naquele momento, Maria se ajoelha e diz: que se cumpra em mim todo o teu querer. Ela não disse: Senhor, mas lembra-te da minha mãe. Senhor, lembra-te. Não. Que se cumpra em mim todo o teu querer. Eu me coloco na jaula com este Deus, com amor furioso, e eu me coloco diante dele com todos os riscos que eu correr. Mas eu ficarei aqui em silêncio. Eu não perturbarei a presença de Deus com as minhas questões, mas eu colocarei diante dele toda a minha devoção. E eu sei que ele, ao passar ao meu redor, me revestirá de graça, e eu o temerei. Eu não sei se você observou, mas em todos esses 7 versículos, a palavra tolo, ela é repetida 3 vezes, e a palavra Deus 6 vezes.
é o maior conglomerado da palavra Deus em todo o livro de Eclesiastes em uma única perícope, porque na verdade é algo que o pregador está querendo dizer aqui. Mais uma vez, reverencie o Senhor. Qual é o custo que você está disposto a pagar para receber uma consciência clara da soberana bondade de Deus? Jesus, ao entrar no templo e ver a sua casa, onde deveria ser o local de sacrifícios para a presença de Deus, cheia de vendilhões, de homens vendendo e fazendo comércio dentro da igreja, ele vira mesas, ele pega chicotes. O Senhor fica irado porque o zelo dele era pela presença de Deus, mas essa era a ira do próprio Deus, não era uma raiva humana como a nossa, uma insatisfação humana, não, era uma ira santa, porque logo em seguida, quando ele faz tudo isso, logo em seguida a palavra diz que cegos e coxos foram levados a ele e ele os curou. Portanto, ele não estava irado com o que nós normalmente ficamos irados, com coisas que nos tiram do prumo, não. Ele estava irado porque a presença de Deus não estava sendo reverenciada, porque foi dito: a minha casa será casa de oração. E onde é este lugar de culto? Aquela mulher perguntou para o Senhor: será que nós temos que adorar em Samaria, no monte em Samaria, ou lá no templo em Jerusalém? O Senhor diz: nem em Samaria, nem em Jerusalém. É chegado o tempo em que meu Pai procura, e Ele já os encontrou, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Porque muitas das vezes nós estamos vindo ao culto, ao templo, para adorar o Senhor. Mas quem teme ao Senhor o reverencia enquanto viver, para que a sua glória seja manifestada, não no momento de um louvor fantástico, ou de uma palavra de grande expectativa que você tem para aquele dia e para a sua semana, ou de um revelamento, de uma revelação qualquer, não. A presença de Deus é uma reverência constante no seu coração, que te constrange a cada minuto e te faz servi-lo com excelência e devoção. Onde é esta casa de Deus que o pregador disse: guarde o seu pé quando você entrar na casa de Deus? João 14, 23 vai dizer: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Nós viremos para ele e faremos nele morada. Portanto, não guarde o seu pé, o seu silêncio e a sua devoção apenas quando você estiver aqui no culto à noite. Mas a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Não é só você, não é seu corpinho, não. Nós, a igreja, é corpo, templo do Espírito Santo. Portanto, em todo momento, nós devemos reverência a um Deus soberano. Nós não estamos aqui para agir como tolos, amando as coisas que nos dispersam de uma profunda satisfação em Deus. Cristo tripudiou sobre o mundo. No silêncio da sua entrega, Ele ouviu o Pai e nos chama para cautelosamente, com a consciência de quem Deus é, nas nossas palavras, podermos clamar: perdoa-nos, Senhor, e brilha a tua luz sobre nós, e que a tua graça e a tua glória sejam constantes até o último dia. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, Senhor, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A última frase do pregador é esta: portanto, tema a Deus. Você tem cautela para entrar na presença de Deus, ou você entra por aquelas portas, ou você fecha os seus olhos e fala com o Deus que diz ter salvado a sua vida em Cristo de qualquer jeito? Repense. Se não há cautela na sua alma para estar na presença de um Deus tão grandioso e tão acessível, talvez falte você conhecê-lo verdadeiramente. A boa notícia que eu tenho para você nessa noite é que Deus se revela em Cristo Jesus através da sua palavra, e nessa noite Deus está dizendo: eu quero me fazer conhecido para você. E se você quer me conhecer, não se apresse em fazer um voto. Creia na obra de Cristo Jesus de todo o seu coração. Reconheça as suas limitações e o seu pecado, e passe a viver uma vida cujas expectativas não estão mais no mundo, mas na minha presença, porque nelas estão as promessas de vida eterna, e este mundo passará. Mas se você anseia uma vida cuja palavra chama de novidade de vida, tema o Senhor. O seu trabalho,
a sua família, os seus sonhos, tudo isso terá um novo sentido em Deus, quando as suas expectativas forem renovadas nele e o seu coração estiver firme na graça dele. Talvez agora a sua multidão de orações fazem de você uma pessoa tão medíocre e tão tola diante de Deus, e é por isso que você vem aqui culto após culto, ou pula de igreja em igreja, culto após culto, e você nunca muda de vida. O que você conhece de Deus é a mesma coisa que você conheceu há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Você não tem um relacionamento mais profundo com Deus porque você sequer o conhece. Mas em o nome de Jesus, deixe de ser tolo, deixe de sacrificar ao Senhor coisas que não vão mudar nada. Olhe para Cristo e de uma vez por todas adentre pelos portais eternos, porque o Rei da Glória foi revelado àquele que crê. O véu se rasgou e nós podemos acessar a presença de um Deus soberano e santo. Mas poupe as suas palavras, tema o Senhor, maravilhe-se da presença dEle e veja Ele agir na sua vida de uma forma que Ele nunca agiu, para a glória do seu nome. Pare de mendigar na mesa de Deus e se assente na mesa do Senhor como filho, no momento em que a presença dEle te for por valorosa. Curve a sua cabeça. Pai bendito e adorado, Tu és santo e todo-poderoso. Nós poupamos nessa hora as nossas palavras e colocamos o nosso coração em perfeita entrega e rendição na Tua presença. Nós não queremos encher o Senhor com as nossas indagações neste momento, com as nossas questões e expectativas. Nós só queremos dizer: nós cremos na obra gloriosa de Cristo e nós queremos temer o Senhor Todo-Poderoso. Não apenas nos afastando do que é mal, ou apenas nos esquivando daquilo que o pregador nos disse para nos esquivarmos nesses últimos capítulos. Não, isso tudo foi apenas para nos revelar que o Senhor é soberano e que nós fomos criados para um propósito divino, o de na Tua presença sermos satisfeitos e suportarmos esse mundo, até que venha o cumprimento da esperança que tens preparado para nós. Refrigera o nosso coração, conduz a nossa alma em segurança a Ti, mas não nos deixa insensíveis à Tua presença. Não nos faça vir aqui dia após dia, relapsos, como numa rotina monótona, revelando que o nosso conhecimento do Senhor é um conhecimento tolo, desprezível. Nós não queremos mais ser medíocres, mas queremos um compromisso com o nosso Deus, Criador e soberano, revelado a nós, para que os nossos votos não sejam votos apressados de coração, mas sejam sinceros e assertivos como Diana, que amavam tanto o Senhor, que queria que o seu corpo gerasse um filho para a glória dele. Assim seja também com os nossos corpos, com os nossos trabalhos, com os nossos sonhos, com os nossos projetos, que tudo nesta terra seja para que a Tua glória seja revelada através de nós, e a Tua presença nos sustente em graça. Pai, nós nos arrependemos da nossa pequenez e fazemos um compromisso com Cristo Jesus, porque cremos na manifestação dele em carne, na sua morte e na sua ressurreição. E sendo ele Deus, nós nos curvamos como arrependidos estamos, para que na sua salvação encontremos alívio, propósito e satisfação. Dá-nos a cautela de conhecer o Senhor e ser achado nele, em o nome de Jesus. Amém.